irão se dando continuar de trabalho. Deus. Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor. Amém. Aproveitar que você está de pé. Quero convidar aqui os obreiros. De você para abrir a Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, no versículo 26 ao versículo 21. Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao versículo 21. Nós vamos agora para uma parte tão sublime desse serviço de culto, visto que este primeiro domingo do mês é o dia que nós reservamos no nosso calendário para celebrar a nossa fé, para celebrar a nossa ressurreição, a nossa regeneração. Nós vamos ler através do co-pastor, o capítulo 26 de Mateus, do versículo 26 até o versículo de número 28. Todos levantaram e dizem amém? Venhamos a palavra do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém, querido? É isso que nós vamos celebrar nessa noite. Amém. O sacrifício de Jesus por nós, a morte dele que nos trouxe a vida, a ressurreição dele que nos deu também o direito de experimentar o poder da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de número 54. Jesus Cristo disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós nos reunimos aqui nessa noite para celebrar a Santa Ceia do Senhor, para lembrar da morte de Jesus. E é claro que sempre quando se lembra de morte é um motivo de tristeza, mas a nossa não, porque ele não permaneceu morto. Diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A morte segura todos os homens, mas não pôde segurar o Filho do Homem, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus, está no meio desta igreja, presente nesta reunião, para celebrarmos a morte e a sua ressurreição. Glória a Deus. Por isso nós temos alegria no nosso coração, para expressar a nossa devoção ao nosso Deus. Quantos viajam até Roma? Quantos viajam a tantos outros países para celebrar o seu Deus e chegam ali perante o túmulo e jogam flores e acendem velas? E nós não precisamos de acender vela, porque o nosso Senhor é a luz do mundo. Aleluia, ele resplandece nas trevas e ele já não está mais no túmulo, mas ele ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna. E ele disse que no último dia ressuscitaria todos aqueles que beberam do seu sangue e comer da sua carne. Para isso que nós reunimos aqui nessa noite. Nós vamos orar pelos elementos da Santa Ceia: o pão sem fermento e este suco de uva representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai, o nosso coração não está triste nessa noite. Lembramos da morte do teu filho, Senhor, mas também somos conhecedores da história da redenção. Ele não está mais morto, mas diz a Bíblia que as ânsias da morte não pôde deter, elas o soltaram. A morte não pôde segurar o nosso Redentor. Aleluia, ele triunfou sobre a morte. Tragada foi a morte da vitória. E nesta noite nós celebramos regeneração, ressurreição. Nós celebramos perdão e a vida abundante que
que nós alcançamos pelo precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Este pão e este suco de uva que nós apresentamos ao Senhor, nós queremos consagrá-lo como memória, como memorial da morte, ó Deus, de Cristo no Calvário, quando o seu corpo foi moído, foi esmagado pelas nossas transgressões, o seu sangue derramado para aspergir a nossa culpa, para absolver a nossa condenação e nos dar a liberdade em Cristo, nos dar a vida abundante em Cristo. E nesta noite, Senhor, oro pela igreja do Senhor aqui, comprados pelo sangue de Jesus, readquiridos pelo sangue do Calvário, para que tenham prazer, gozo na alma, alegria no espírito, para celebrar a ressurreição do Senhor, e como uma grande festa, Senhor, possamos celebrar o Teu nome com alegria. Meu Deus, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor. Nós vamos, os obreiros estarão distribuindo os elementos. Antes de eles distribuírem, antes de distribuirmos os elementos, eu quero convidar aqui à frente dois lindos jovens para estar conosco aqui. Eu quero chamar a Sarinha, quero pedir a Jamile que acompanhe ela como líder do ministério, que ela faz parte, e o Mike também, co-pastor, por favor. Abraça esse jovem aqui, fica do lado dele aqui à minha esquerda. Nós vamos orar nessa noite, abençoando os nossos irmãos que nessa noite estão sendo reintegrados à comunhão do corpo de Cristo. Nós, como igreja, nós estamos aqui, a igreja é um hospital, é um lugar de tratamento, é um lugar que traz cura, é um lugar que promove a bênção, a vida e cuida dos nossos irmãos. Os nossos irmãos estão por alguns meses de tratamento espiritual e hoje nós queremos recebê-los na plena comunhão, na liberdade do Espírito. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Paizinho, obrigado por esses preciosos filhos que o Senhor tem dado a essa igreja. Obrigado por esses dois jovens tão preciosos que conheceram o Senhor e amaram o Senhor e dispuseram a viver uma vida de santidade diante do Senhor. E não são perfeitos como ninguém aqui é perfeito, mas estão buscando caminhar em sinceridade, em integridade, reconhecendo quando cai, reconhecendo quando tropeça e disposto a ser tratado, porque querem ser melhores, querem ser, Senhor, ó Deus, filhos verdadeiros do Senhor, que amam o Senhor acima de todas as coisas. Nós os abençoamos e declaramos, ó Deus, fortalecimento espiritual sobre eles, graça do Senhor, para que eles possam vencer as suas dificuldades, as suas limitações cada dia e viver andando no Espírito e cumprindo a vontade do Senhor. Pai, nós te adoramos por a vida da Sara, por a vida, ó Deus, do Maio, te louvamos pelos filhos preciosos que o Senhor tem confiado a esta igreja, por eles terem entendido o propósito do Senhor, por eles terem entendido o tratamento espiritual no qual a igreja o submeteu, e nós te louvamos, Senhor, porque isso é prova, Deus, que o Senhor verdadeiramente vive no coração dos teus filhos e eles querem te servir todos os dias da vida deles. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta hora. Abraça os nossos amados, Deus abençoe. Os obreiros estarão distribuindo os elementos da Santa Ceia. Estará distribuindo também a uva. A uva não é um elemento da Santa Ceia. A uva é um gesto de amor desta igreja. A uva é uma atitude nossa, um ato profético que nós acreditamos, que na medida que você, quem sabe, está fora de comunhão, você, quem sabe, não foi batizado ainda, você, quem sabe, não participou do batismo conforme a ordenança bíblica, então você toca uma uva dessa dizendo: eu quero aqui hoje participar dessa uva, mas em nome de Jesus, muito breve, eu quero participar do cálice e do pão. É um ato profético. Vamos adorar o Senhor. As crianças já estão liberadas para ir para as salas. Depois da Santa Ceia, as mamães, por favor, encaminhem as crianças. Enquanto isso, adore com elas em espírito e em verdade. Pecadores remidos.
texto em 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi algo do Senhor, e eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Senhor Jesus, naquela mesa, celebrando a última Santa Ceia aqui na terra, Ele estava diante dos seus discípulos, e dentre eles haveria um dos que o trairia. Talvez mais difícil estar diante de Judas naquela hora do que estar diante dos soldados romanos que viria para recorrer. E Jesus, mesmo diante do traidor, Ele olha e diz: olha, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será partido por vós. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não estou nutrindo rancor ou ressentimento, mesmo sabendo que o que me traz está à mesa, porque eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu quero te lembrar que eu e você fazemos parte do propósito de Deus. Eu e você fazemos parte da disposição de Jesus de entregar o seu corpo a ser moído no madeiro e todo o seu sangue a ser derramado, para nos dar o direito de vida, para nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus. E Ele disse: quem comer do meu corpo, quem beber do meu sangue, esse tem parte comigo, e eu ressuscitarei no último dia. Então Paulo escreve dizendo: semelhantemente também, depois de cear, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participemos da comunhão do corpo. Exaltando aquele que vive, glorificando no nosso entendimento o Senhor que nos salvou. Aleluia! Nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, nos deu vida, nos fez como seu, ovelha do seu pasto. Aleluia. Pegue o seu cálice agora e compartilhe com algumas pessoas e diga para ele assim: este é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Este é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Compartilhe esse cálice com alguns nessa hora. Este é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia. Este é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Esse é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Em Cristo Jesus. Esse é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o sangue, meu querido, da nova aliança em Cristo Jesus. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Celebre o poder da aliança, marcada pelo sangue de Cristo, uma aliança eterna, insubstituível, insubstituível. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participemos do sangue da nova aliança. Pode adorar a Deus com seus lábios. Você
pode adorar a Deus com seus lábios, glorificar o Senhor, orar em línguas, exaltar a Deus. É a festa do Senhor, é a festa santa do Senhor, é a celebração da nossa redenção, é a Santa Ceia que substituiu a Páscoa. É a celebração da vida, é a celebração da ressurreição, é a celebração do poder do Evangelho, da graça de Deus, do sangue de Cristo, da nova aliança que nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Celebre o Senhor com entendimento nessa noite. Jesus morreu a minha morte, agradecido eternamente eu sou o sacrifício que me libertou. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe. Nessa noite, celebre a vida de Deus, celebre a alegria da salvação, celebre, meu irmão, porque nós somos salvos através desse amor. Ele morreu a tua morte, cumpriu toda a exigência da lei, para que eu e você fossemos livres dele. Aleluia. Sacrifício que me libertou. Aleluia. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe. Ele sabe mesmo. Meu nome, salvo pelo teu amor. Não volto pro mundo, não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas do pecado, encontrei a cruz. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo por ti, Jesus. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Aplauda Jesus com alegria. Um bravo de vitória. Diga, tragada foi a morte na vitória. Bendiga o nome de Jesus com alegria nessa noite, querido. Eu e você somos mais que vencedores. Graças em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Um livro bem conhecido. Livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos, nesse mês de outubro, por uma direção do Senhor, nós vamos falar sobre aliança. Todos os cultos, terça, domingo, nosso tema é aliançados com Deus. Diga comigo, aliançados com Deus. Olha para o teu irmão e diga, aliançado com Deus. Eu sou aliançado com Deus. Aleluia. Nós vamos pensar em atitudes de uma pessoa que verdadeiramente está vivendo aliançado. Então, todos os finais de semana, terças-feiras, nós vamos ministrar sobre isso, sobre o poder da aliança. Capítulo 1 de Ruth.
do versículo 16 ao versículo de número 18. Encontre aí, localize. Não está difícil de você encontrar. Velho Testamento. Um livro que já traz o próprio nome da pessoa principal da história deste livro, Ruth. Há muitas coisas na vida dessa mulher que traz grandes lições para nós mediante a atitude que ela tomou. Vocês encontraram o capítulo 1 de livro de Ruth, amém? Amém. Leiamos então. Não insta, todavia Ruth disse: não insista para que a deixe e pare de seguir você, pois aonde você for, irei eu, e onde você ficar, ficarei eu. Seu povo será meu povo, seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, não lhe disse mais nada. O livro de Ruth, como eu disse aqui anteriormente, ele já traz o nome do livro da própria personagem principal. E através da vida de Ruth, nós vamos aprender que fidelidade em qualquer situação está valendo. Em qualquer situação, a minha atitude tem que ser de fidelidade. Ou seja, através da vida de Ruth, nós vamos aprendendo a viver uma vida aliançada com Deus, uma vida aliançada com a nossa família, uma vida aliançada com os nossos amigos, uma vida de aliança. Eu quero, com a graça do Senhor nessa noite, meus irmãos, pensar com você em uma proposição de que o temor reverente a Deus é a chave para essa fidelidade em qualquer situação. Repita comigo essa proposição nessa noite: o temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Deixa eu ver, são os homens. O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Quero ver agora só as mulheres. O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Agora eu quero ver toda a igreja responder. Vou contar de 1 até 3, vocês vão falar sozinhos. 1, 2, 3. O temor reverente a Deus é a chave da fidelidade. Aí o pastor Valdirão prega uma hora, chega a espumar o cara na boca, sai, preguei tudo. Depois não sabe nada. Nem a primeira frase. São as mulheres. O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Só os homens. O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Toda a igreja, 1, 2, 3 e... O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Muito bem, só esse lado aqui, 1, 2, 3 e... O temor reverente a Deus é a chave da fidelidade em qualquer situação. Só o meio agora, 1, 2, 3 e... O temor reverente a Deus é a chave da fidelidade em qualquer situação. Aqui incluindo os obreiros, 1, 2, 3 e... O temor reverente a Deus é a chave da fidelidade em qualquer situação. Temor reverente a Deus, irmãos, é simples. Isso é algo que não é para decorar. Isso é algo, irmãos, que não é para pegar assim e conseguir repetir daqui 10 minutos você esquecer. Isso é algo que diz respeito à sua vida enquanto você viver na terra. O temor reverente a Deus é uma chave para
você ser fiel em qualquer situação, na boa, na ruim, naquela que você está sendo tentado a negociar o inegociável. Se você teme reverentemente a Deus, é a chave do segredo para você manter fiel ao Senhor em toda situação. Olhando para o livro de Ruth, nós observamos que esse livro, na sua totalidade, é o único livro da Bíblia que vai focalizar as provações e dificuldades de uma única família. Esse livro não foca as dificuldades e as provações de uma nação. Esse livro não está focando as dificuldades de uma tribo, mas esse livro ele foca exclusivamente a dificuldade de uma família. Veja como Deus é um Deus de princípios e como Deus valoriza a família. O livro de Ruth foi escrito, registrado nos anéis da palavra de Deus, um livro voltado para uma necessidade de uma família. É um conto mais encantador que existe no Velho Testamento, o livro de Ruth, porque a gente vai ver a atitude, o poder de uma aliança dentro de uma casa, dentro de um lar. Ruth foi uma mulher muito dedicada a Deus e também à sua família. Na história de vida de Ruth se destaca a decisão de seguir ao lado da viúva Noemi. Ruth casou com o filho da Noemi. De repente, o filho da Noemi morre. Os dois filhos morreram. Ficaram as concunhadas viúvas. E a sua sogra, que ainda chorava a morte do esposo, agora chorava 3 mortes: a morte do esposo e dos 2 filhos. A famosa declaração de Ruth é que nos impacta, é que leva muitas vezes nós pastores celebrarmos casamento e recitar, ou até mesmo nortear o sermão de uma celebração de um matrimônio com base no que Ruth descreveu. Pois aonde quer que fores, irei eu. Pois onde quer que fores, irei eu também. E onde quer que ficares, ficarei eu ali também. E onde morreres, morrerei eu ali também. Teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração de Ruth, ela foi muito impactante, porque nesse mesmo momento que Ruth toma essa decisão, a outra nora da Noemi diz para ela: então tudo bem, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque no primeiro momento, quando Noemi sugere que elas deveriam voltar para a casa do pai e tentar refazer a vida, porque eram tão novas e os filhos já haviam morrido, as duas choraram e disseram: não, nós não queremos deixar você, nós queremos continuar com você. Aí a Noemi prepara um discurso e diz assim: olha, eu não tenho filho mais para dar para vocês, eu estou amargurada por causa de vocês. Se eu casar essa noite e engravidar essa noite, nessa mesma noite eu dar à luz, vocês não vão esperar 20 anos para casar com meu filho, vão? Então vai viver a vida de vocês. A outra falou assim: ó, verdade. Noemi, foi tudo muito bom enquanto durou. Pena que não deu mais certo. Beijo e virou as costas. E foi cuidar da sua vida. Porque a aliança desta mulher não era com a sua sogra. A aliança dessa mulher só era com o filho dela. E ela é daquele tipo que nós podemos entender como se quisesse dizer assim: eu casei com você e eu casei com sua mãe. E nesse mesmo inteirinho de tempo, Ruth, que o próprio nome já significa companheira, ela disse assim: Noemi, eu não te deixarei. Noemi, eu vou caminhar com você. Noemi, eu vou enfrentar as dificuldades com você. Eu vou abrir mão dos desejos da minha mocidade por você. Vou abrir mão, quem sabe, de casar um dia por você. Noemi, eu não vou te deixar sozinha. Onde você for, eu vou contigo. Onde você pisar, eu piso contigo. Onde você estabelecer a tua casa, eu estabelecerei contigo. Onde o seu corpo deitar e morrer, eu morrerei contigo. Porque o teu Deus é o meu Deus. E sabe por que isso é lindo, irmãos?
Porque Ruth era moabita. Ruth não era uma judia. Ruth não era uma hebreia. Ruth era uma moabita. Ruth era uma pagã. Mas ela casou-se com o filho de Noemi. E ela conheceu o Deus de Noemi. Ela conheceu o Deus que o filho de Noemi servia. Ela conheceu o Deus Todo-Poderoso. Então ela diz assim: olha, ô Noemi, peraí, o que eu vou fazer na casa dos meus pais que são pagãos? Meu negócio agora é servir a Deus. Onde você foi eu vou, porque o teu Deus é o meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Imagine você que, para você ter uma ideia, Ruth é descendente de Ló. A descendência de Ruth é de um povo pagão. A história de Ruth provavelmente aconteceu ali na época dos juízes, quando Deus levantou juízes sobre a terra para conduzir o povo, cerca de 1150 anos antes de Cristo vir. E Ruth era a esposa de Malom, do filho da Noemi. A história de Ruth, ela certamente, você, para entender melhor, precisa ler essa história do livro de Ruth, mas ler também cuidadosamente os primeiros capítulos de Juízes, porque ela vai dar uma ideia melhor para você da vida doméstica, de como funcionava o ritmo, e vai mostrar para você dentro dessa história de Ruth, na morte do Malom. Quando ele morre, Ruth não abandona a sua sogra. Ruth não abandona aquela mulher que estava chorando viuvez e a perda dos 2 filhos, mas ela decide seguir a sogra Noemi até Belém. Aqui no capítulo 1, versículo 16 de Ruth, ela registra dizendo: onde você vai pisar, eu piso também. A outra nora, ela decide voltar. E o que eu quero pregar nessa noite é exatamente isso: conexão ou aliança? Diga comigo: conexão ou aliança? Nós estamos hoje em dia vivendo um tempo onde a igreja do Senhor está cedendo com muita facilidade o padrão de vida da sociedade apodrecida lá fora. As pessoas hoje não querem viver aliança, porque aliança é comprometimento. Elas querem viver conexão. Eu me aproximo da irmã se a irmã tiver alguma coisa para me oferecer. Se a irmã não tem nada para me oferecer, acabou meu tempo com você. Foi bom enquanto durou. Toma a sua cruz que eu tomo a minha. Politicamente está certo, mas biblicamente, meu irmão, não, senhor. Porque Deus é um Deus de aliança, e Ele não nos chamou para ser povo interesseiro, mas para ser povo servo, que está disposto a servir o próximo, disposto a servir o irmão, vivendo em aliança com Deus. O viver em aliança, meu irmão, nos faz caminhar juntos até o fim. O viver em aliança, meu irmão, nos faz caminhar nas coisas boas, mas também caminhar nas coisas ruins. O viver em aliança, meu irmão, nos faz andar suportando uns aos outros em amor através de Cristo. Ruth então diz: eu não vou desistir de você. Porque ela não tinha uma conexão com a Noemi. Ela não via a Noemi só como a mãe do filho, do esposo, mas ela via a Noemi como alguém que, quando ela fez aliança com o esposo, ela fez com a Noemi, ela fez com toda a família, e ela entendia que ela tinha que perseverar naquela aliança. E a história de Ruth é uma história que foi impactando a sua época e impacta a nossa época hoje também. Ruth então caminha até Belém com Noemi, chega lá. A Ruth conhece um senhor, o nome de Boaz. Boaz, um senhor piedoso, um senhor rico, que era da família de Noemi. E então esse Boaz casa com Ruth, segundo o costume da época. Ele então agora estava ocupando o papel do parente remidor. Porque se na família o homem tivesse morrido antes de dar um filho para a esposa, um outro membro da família ocuparia o lugar do parente remidor, para que levantasse descendentes à geração daquela família. E dentro desse casamento de Ruth com Boaz, nasceu um filho por nome de Obed. Esse filho, por nome de Obed, veio a ser o pai de Jessé. Então, se você é um pouquinho bom de Bíblia, você já entendeu de quem a Ruth é bisavó. A Ruth é bisavó de Davi.
descendência da qual veio Jesus, o nosso Salvador. Veja, irmãos, a diferença que se faz quando alguém caminha em aliança. Essa mulher decidiu continuar aliançada com a sua nora, e ela prossegue, chega ali, ela começa a trabalhar, ela vai para o campo, ela vai catar mesmo ali na lavoura, ela mete a mão na massa, ela se sacrifica para amparar a sua sogra. E num desses momentos ela então conhece o Boaz, e Boaz ouve falar de Ruth. E o certo é que se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver Ruth fazendo parte da genealogia mais extraordinária, a genealogia de onde veio Jesus. Porque a bisavó do rei Davi chamava-se irmã Ruth. Talvez você não conhecia ainda essa parte da história de Ruth, ou não era tão claro para você, mas eu quero te dizer, querido, que ela era descendente pagã, mas porque ela decidiu andar em aliança, o Deus que cobre toda vergonha, que perdoa todo pecado e que lança no mar do esquecimento e não lembra mais, usou o poder da aliança que aquela mulher teve com a sua nora, com a sua sogra, e usou através da vida dela para vir a descendência, de onde sairia Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Muitas pessoas dizem: eu sei que nunca vou chegar ao pastorado, porque eu não tenho um pai pastor, eu não tenho um tio pastor, não tenho um irmão pastor, eu não tenho ninguém que possa assim me ajudar, me indicar e me colocar para frente. Eu sei que nunca vou ser um pregador, nunca vou ser uma cantora, porque eu não tenho ninguém assim na minha família. Meu irmão, Deus não precisa de você ter ninguém na sua família. Esse ditado que filho de peixe é peixe, meu irmão, isso não funciona no reino dos céus. Deus te dá uma experiência particular, porque Ele tem um chamado específico para você, um propósito específico para você, aleluia, uma missão específica para você. Se você quer isso, aplauda o Senhor com alegria. Não seja tímido e celebre o Deus da aliança. Aleluia. A história de Ruth, meu irmão, serve para nos lembrar que a fidelidade é uma parte do cumprimento das promessas de Deus. Muitas pessoas não têm fidelidade ao Senhor porque não temem ao Senhor reverentemente e quer ver as promessas cumprir. E tem gente que está dizendo assim: olha, pastor, eu já coloquei Deus contra a parede. Eu falei para ele: ou é agora ou é nunca. Meu irmão, você vai ficar frustrado, envergonhado e acima de tudo já recebeu um tipo de soberba e arrogante, porque a Deus não se zomba. Você não é senhor dele, ele é senhor teu. Você tem que se curvar do jeito dele, é como ele quer, é no método dele, é da maneira dele, é da maneira como ele estabeleceu. Se você quer viver promessa, seja fiel. Se você quer viver o cumprimento da promessa, seja fiel. A fidelidade é a chave. O temor a Deus é a chave para a fidelidade em toda situação. Fidelidade, meu irmão, é o ponto X para a promessa cumprir. Fidelidade é o ponto crucial para vivermos o cumprimento da promessa do Senhor. Não dá para viver uma vida em pecado, não dá para viver uma vida de prática pecaminosa e querer exigir, dizer: eu não sei mais o que eu faço, porque Deus não está cumprindo o que Ele prometeu. Meu irmão, em altar quebrado, Deus não recebe nenhum sacrifício. Conserta o seu altar, põe a tua vida em ordem, ande em fidelidade, temendo ao Senhor, e depois vem falar alguma coisa de cumprimento de promessa. Louvado seja o nome de Jesus. O que eu aprendo com a vida de Ruth, meu irmão, é que o relacionamento, quer seja meu com Deus, o meu relacionamento com os meus companheiros de ministério, o meu relacionamento com a igreja, o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com os meus amigos, ele deve ser firmado em uma aliança. Aleluia. Amém, aleluia. Eu não tenho que firmar o meu relacionamento em conexões. Tem pessoas que quando ele está precisando de você, ele carrega até água na peneira para você. Mas depois que você fez o que precisa, ele muda o telefone, não tem tempo para te atender, não tem explicação porque não te atendeu. Quando você precisa dele: cara, eu tenho que te ajudar, eu até lembro que se me ajudou, mas não vai dar. Ele não se sacrifica, ele não se move, ele não preocupa em fazer nada, porque é interesseiro e vive de conexão. Esse tipo de gente não tem aliança. E a igreja do Senhor está vivendo assim. Muitas pessoas, porque tem seus problemas, suas dificuldades, suas más administrações, também acham que tem que conectar com você, você tem que cumprir com todos os problemas dele, você tem que ser a solução da vida dele. Ele é interesseiro, ele não está em aliança. E vai dizer para você: você não está aliançado comigo? Meu irmão, quem está aliançado com você, não caminha com você interessado no que você vai fazer, nem te cobra se você vai fazer, porque quem está aliançado com você, simplesmente quer caminhar
cuidar com você. É diferente. O que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Me explica. Uma mulher viúva que não tinha nem filhos. Se fosse o nosso tempo, não podia nem receber ajuda do governo. Não tem filho para receber ajuda. Não tinha neto. O que ela tinha para oferecer? Ruth não olhou assim, essa mulher vai me dar dinheiro. Na hora que disse assim, eu preciso cuidar dela, eu tenho que fazer algo por ela. Quem quer caminhar em aliança está sempre pensando o que eu posso fazer por ele. Tem um lema nesse país que eu acho lindo. O país diz assim, não pergunte o que a América pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer por América. Irmão, que anda em aliança é isso, está sempre querendo fazer alguma coisa para promover o outro, para ajudar o outro, e caminha pelo prazer de caminhar, sem querer receber nada em troca. Mas hoje em dia não. Não, que isso, eu vou ser amigo de quem é pior que eu não, vou ser amigo de quem é melhor que eu, porque o cara que é melhor que eu pode me ajudar em alguma coisa. Essa é a mentalidade do mundo, irmãos. E nós, a igreja do Senhor, estamos cedendo isto. A gente vê isso nitidamente. A pessoa tem a coragem de sair da igreja porque quer que a igreja ajude financeiramente numa coisa que não é urgente, não é coisa de última hora, não é coisa de morte, não é coisa grave, pelos seus próprios interesses, para cumprir a sua má administração. E diz a igreja não tem amor, porque só vê a igreja por interesse. Escuta, isso aqui não é banco. Isso aqui não é agência bancária, que é casa de Deus. Você tem que encontrar o pão da vida aqui, que é Jesus Cristo. A pregação da palavra, a edificação do corpo de Cristo, meu irmão. As demais coisas, vá para o joelho com Deus e trabalhe. Trabalhe. Tem um tipo de crente que eu não sei porque eles não virou espírita. E lá o povo acredita que dando as coisas vai ganhar salvação. Aqui nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é imutável. Nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é insubstituível. Nós acreditamos, meu irmão, que ser salvo não é por aquilo que eu dou, deixe de dar. Ser salvo é pelo que Jesus deu por mim. Foi Ele que deu. É Ele que me garante a salvação. Agora eu acredito que todo salvo tem amor para repartir, para compartilhar, para estender a mão e para ajudar. Então, meus amados, há uma diferença muito grande de conexão e de aliança. E nós estamos no século 21 e hoje o assunto é conectar. Você tem que conectar. Eu até vi outro dia um cartaz interessante no Congresso de Jovens, inclusive na nossa igreja mesmo, lá em Almada, na Alemanha, em Portugal, que o tema é Jovens Conectados com Deus. Muito lindo, perfeito, não estou criticando, aquilo é lindo e essa é a ideia mesmo. E colocou várias tomadas de todo tipo de tomada diferente para dar a ideia de conectar, porque hoje em dia a nossa mente está programada com esse negócio de conexão de internet, conexão de telefone, conexão de vamos falar que é o melhor que existe mesmo, não é? De iPhone com iPad, pá, está tudo conectado, tudo certo, não é a maçãzinha, brilha, arrebenta, pá, é conexão para todo lado, o Breno gosta, mas é isso mesmo, não tem jeito, conexão é negócio, conexão é negócio. A gente pega isso, pensa que é brincadeira, mas a gente pega isso e põe dentro do coração. Aí nós começamos a ver aquilo que é mais style, aquilo que dá mais status também, aquilo que é a moda, é o momento, a maneira como as pessoas agem. Nós vamos cedendo a roda viva e vamos ficando pessoas interesseiras. O Reinaldo, é o seguinte, tem umas paradas maneiras aí, uns negócios que, entendeu? Fala, compra com ele boa e tal. Reinaldo é bacana, Reinaldo encosta junto dele, que ali da esquerda, ele tem uns canal aí e tal, ele tem conexão até na China, o cara é fenomenal, vou encostar nele. Então encosta meu camarada, só com interesse. E é crente, mas Senhor, irmão. E sabe o que eu acho engraçado? Tem uns crentes que acham que você só tem que abençoar ele. Pô, irmão, você, irmão, aí trabalha na madeira, põe uns pisos de madeira bacana, faz uns roller, então eu estou precisando fazer uma reforma na minha casa. Sabe como é que é, irmão? Muita prova, muita luta, não é fácil, é uma batalha, mas Deus vai usar a vida do irmão, hein? O irmão pode me abençoar, pode ir lá fazer para mim lá, um precinho mais baratinho. Eu até hoje nunca vi um crente falar assim, ô irmão, eu estou lá com minha casa para colocar uns pisos de madeira, vai lá que eu vou te pagar melhor do que eu pagaria para o melhor profissional que cobra mais caro. Sabe o que é isso? Porque nós estamos sendo interesseiros. Porque nós estamos conectados, só queremos sugar alguma coisa dali. Por que você não fala assim, irmão, eu tenho um carro para pintar, ou eu tenho uma casa para fazer o piso, eu tenho um negócio lá em plano para fazer. É o seguinte, meu irmão, eu vou abençoar você, vai lá e faz. Não, mas é porque o irmão tem que chorar miséria, aí tem que contar que está devendo, aí tem que contar que o nome está no collection, aí tem que contar não sei o quê. Meu irmão, se liberta em nome de Jesus Cristo, toma vergonha na cara, seja crente verdadeiro, entra na aliança com Deus, porque Deus não quer que você suga de ninguém.
vida de Noemi. Mas ela caminhou com Noemi para promover Noemi. Para promover a Noemi. Para que a Noemi fosse bem cuidada, fosse bem assistida. Relacionamento firmado numa... Relacionamento firmado numa... Vem comigo. Relacionamento firmado numa... A atitude de Ruth mostrava isso, meu irmão. A aliança que ela tinha com Malom, com o filho de Ruth, ela também estava, com o filho de Noemi, ela também estava tendo com Noemi. Nós estamos vivendo uma época, me permita falar, e a minha franqueza, quem não me conhece é nesse naipe assim mesmo que eu prego. Nós estamos vivendo uma época de relacionamentos descartáveis. Parece como os produtos que a gente quer fazer uma festa, vai no Nine, compra copo, compra prato, compra tudo, termina de usar, embola tudo e joga no lixo. Porque os relacionamentos são descartáveis, porque fulano só anda comigo enquanto